Os Tuatha de Danann haviam invadido as terras da Irlanda e desejavam se estabelecer na Ilha Verdejante. Mas para conquistar seu direito de permanecer nesta terra, eles tiveram que lutar contra os Firbolgs, um povo orgulhoso que se mostrou ser um adversário digno para os filhos da deusa Danu. Os Tuatha de Danann eram liderados pelo rei Nuada, que os guiaria até a vitória. Mas o rei Nuada pagou um alto preço por essa vitória e perdeu seu braço direito em batalha, e este duro golpe traria grandes consequências para o povo da deusa Danu. Os Firbolgs se renderam, e um novo reino dos Tuatha de Danann foi criado na Irlanda, e agora eles precisavam eleger um novo rei. Nuada era a escolha óbvia, mas a tradição dos filhos de Danu era que seus reis fossem homens perfeitos, e Nuada, agora sem um braço, era inelegível ao trono. Outro povo que vivia nesta terra eram os Fomorianos, seres brutos que viviam em esconderijos submarinos e sempre foram uma ameaça real a todos que tentaram habitar na Irlanda. Eles eram liderados pelo poderoso Balor, o ciclope do olho terrível, que podia destruir qualquer um com seus poderosos raios que saíam de seu único olho. Os Tuatha de Danann não estavam dispostos a lutar contra um inimigo tão poderoso logo após uma guerra tão desgastante e, por isso, eles propuseram que Bres, um homem de raça mestiça, filho da deusa Eire com Elata, um príncipe fomoriano de belas feições, fosse o rei. Com essa aliança entre os povos, a paz poderia reinar sobre a Irlanda. Tudo indicava que escolher Bres como rei supremo tinha sido uma boa escolha, mas a índole maligna de Bres, herdada dos Fomorianos, não demoraria a se manifestar. Bres se revelou um rei tirânico e abusivo. Altíssimos impostos foram cobrados dos deuses e dos homens. Mas as divindades filhas de Danu ainda sofreriam uma grande humilhação. Eles seriam condenados à servidão e agora deveriam fazer tarefas indignas de um deus. O poderoso Dagda foi obrigado a trabalhar na terra com uma enxada. Ogma, o deus poeta, era obrigado a carregar lenha para o rei. Estes dois poderosos deuses foram completamente humilhados aos olhos de todos, mas não podiam reagir, pois Bres era o legítimo rei escolhido pelos deuses e eles deveriam se submeter à sua vontade. Mas Ogma sabia que Bres tinha um ponto fraco. Ele odiava a poesia. Muitas pessoas não gostavam de poesia e achavam os versos dos bardos celtas chatíssimos. Mas sabiam que não podiam mostrar esta insatisfação aos poetas, pois poderiam despertar a fúria dos poetas que, em sua cólera, podiam criar maldições terríveis com seus versos. Por isso, Ogma, o deus poeta, enviou seu filho Cairpre, que também era um poeta, para cantar seus versos para Bres. Grande foi o desgosto de Bres ao ver um poeta em sua corte. O rei logo interrompeu o poeta e disse para ele experimentar a hospitalidade de seu castelo. Cairpre foi levado a um quarto que mais parecia uma prisão, e um mingau indigno até para o pior dos criminosos lhe foi oferecido como jantar. Mas no dia seguinte, Bres não teve como escapar de ouvir a poesia de seu hóspede, composta especialmente para ele. Bres não aguentou ouvir aquela cantoria sem fim e se descontrolou, dizendo que aquela harpa desafinada fazia seus ouvidos doerem e o som da voz do bardo mais parecia com relinchos de um burro. Bres havia caído na armadilha de Ogma, pois ele sabia que seu filho não aceitaria tamanha humilhação sem revidar. Cairpre tocou uma melodia assustadora e cantou versos que destacavam os defeitos do rei tirano. E por trás dessas palavras duras ainda existia uma maldição. Bres expulsou o bardo de sua corte, mas Cairpre já havia cumprido sua missão.
O belo rosto de Brés foi tomado por uma cor pálida, e de sua pele passou a brotar inúmeras brotoejas, e sua beleza se desfez em meio a essas pústulas enormes. Assim como Nuada, Brés agora era um rei imperfeito e deveria renunciar ao trono naquela situação. Mas ele fez de tudo para esconder sua condição, para poder se manter no trono. Mas os Tuatha de Danann ainda tinham que resolver quem substituiria Brés no trono. Ogma e Dagda estavam inelegíveis por terem sido rebaixados à condição de meros servos. Mas uma grande ideia lhes veio à mente. Brígida, a deusa ferreira, e Janset, o deus da cura, se uniram para criar um novo braço para Nuada. Este novo braço era feito de prata e era uma obra de arte digna de um rei. O antigo rei recebeu seu novo braço e daquele dia em diante ele ficou conhecido como Nuada do Braço de Prata. Os deuses foram até Brés exigir sua renúncia, já que ele era uma figura deformada, mas ele disse que era o rei eleito e não abriria mão de seu trono. Nuada então disse que, se ele não renunciasse ao trono, ele seria obrigado a aceitar duelar com ele em uma luta até a morte, e assim o verdadeiro destino da Irlanda seria revelado. Mas Brés se acovardou perante Nuada e lhe entregou o trono. Nuada foi novamente coroado rei dos Tuatha de Danann, e a justiça voltou a reinar naquelas terras. Mas essa paz não iria durar, pois Brés correu até Balor, o poderoso líder fomoriano, e contou como foi traído pelos filhos da deusa Danu, e como o acordo de paz entre os Tuatha de Danann e os fomorianos não era mais válido. Uma nova guerra estava prestes a começar.